parece que o peso do título de violador de direitos humanos que o ministro Alexandre de Moraes conquistou nos Estados Unidos finalmente chegou às fronteiras do Brasil. Ele fez um pedido formal de prisão à Itália, mas ao que parece, o juiz italiano, ao perceber de onde vinha o pedido, simplesmente ignorou. E esse episódio é um reflexo claro de que o poder de um homem, que se sentia intocável, esbarra nas barreiras internacionais. O que aconteceu agora não é apenas uma derrota política, mas uma demonstração do quão distante a realidade do Brasil está da percepção de seus líderes. Enquanto o poder do ministro era absoluto aqui, ele acabou por descobrir, da forma mais dura, que suas ações não têm o mesmo impacto lá fora. Sua obsessão por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro e testemunha de uma alegada rede de fraudes dentro do Supremo, é emblemática. Tagliaferro não é qualquer inimigo. Ele é a chave para uma narrativa que pode desestabilizar toda a construção de poder que o ministro tenta manter. Quando um poder se vê diante de uma ameaça real, a reação é imediata: silenciar. Essa tem sido a estratégia de Moraes ao tentar perseguir e calar Tagliaferro, usando, inclusive, suas conexões internacionais. Porém, a resposta que veio da Itália foi mais um tapa de luva para o ministro. O pedido foi negado, e ao invés de prisão, o tribunal italiano impôs medidas cautelares mínimas, com a simples exigência de que o ex-assessor se apresentasse periodicamente. Um gesto diplomático, mas que diz muito. A Itália, em tom educado, disse ao Brasil que a justiça brasileira não será seguida sem uma base concreta. Agora as perguntas começam a surgir. Por que um país com acordos de extradição com o Brasil rejeitou um pedido da mais alta instância judicial brasileira? A resposta está no próprio título de Moraes. Ele não é mais um nome qualquer. Hoje, seu nome está associado à violação de direitos humanos, e isso já é um problema global. A Itália, como parte da Aliança Ocidental, está mais preocupada com sua relação com os Estados Unidos do que com a vontade de um juiz de um país distante. Ao rejeitar o pedido de prisão, a justiça italiana também nos mostra que as conexões internacionais de Moraes têm limites. E as surpresas não pararam por aí. Segundo o próprio Tagliaferro, o ministro não se contentou com a negativa da Itália e tentou recorrer à Interpol, mas, novamente, a resposta foi negativa. A Interpol, com base em sua Constituição, recusou-se a se envolver em um caso que claramente se trata de um jogo político. Mais uma derrota para o ministro, que vê sua credibilidade internacional se esvair a cada nova tentativa frustrada. Esse padrão de derrotas não é um acidente. Depois da recusa dos Estados Unidos em extraditar Alan dos Santos, da recusa da Espanha em extraditar Oswaldo Eustáquio e agora a negativa da Itália em prender Tagliaferro, o que vemos é um quadro claro de fracasso internacional. O que acontece no Brasil, no entanto, é um jogo completamente diferente. Aqui, Moraes pode fazer o que quiser, sem resistência, enquanto no exterior ele é um mero juiz, sem peso político. No entanto, o ministro não desiste. Sua insistência em perseguir Tagliaferro, mesmo depois de tantas derrotas, mostra a obsessão por silenciar a verdade. Ele tenta, sem sucesso, calar uma voz que pode derrubar tudo o que ele construiu. O mais interessante disso tudo é a postura de Tagliaferro, que, em entrevista, deixou claro que as provas que ele possui estão seguras. Ele não tem medo da perseguição, mas sabe que cada movimento do ministro apenas fortalece sua causa. A verdadeira derrota, então, é a do ministro, que continua se afundando na tentativa de apagar a verdade. O que está em jogo agora é mais do que apenas uma batalha política interna. É uma guerra pela legitimidade e pela liberdade de expressão. Essa é uma grande vitória para a liberdade e uma dura lição de humildade para os poderosos em Brasília. A pressão que o ministro Alexandre de Moraes tem enfrentado nos últimos tempos não está apenas no campo das derrotas diplomáticas, mas também na construção de uma narrativa internacional que cada vez mais revela os contornos de uma perseguição política. O fato da sua imagem estar marcada globalmente como um violador de direitos humanos, impulsionado pela sanção dos Estados Unidos, coloca o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional. A princípio, muitos poderiam acreditar que tais acusações seriam restritas ao território norte-americano, mas o que Moraes está descobrindo é que elas se alastraram, de forma quase irreversível, para outras nações e instituições internacionais. Esse estigma que agora acompanha o ministro não só enfraquece sua autoridade, mas também o coloca em uma posição em que suas ações são questionadas de forma mais severa por aliados tradicionais do Brasil.
As negativas da Itália, da Espanha e a postura da Interpol são exemplos claros de como o mundo, que antes olhava para o Brasil com uma certa reverência, começa a tomar distância. A reação internacional, que em outros tempos seria favorável, está se tornando um obstáculo que ele não conseguiu prever. A arrogância do poder, a crença de que ele poderia manipular a situação a seu favor, sem se importar com as consequências globais, está fazendo com que ele se depare com a dura realidade de um isolamento diplomático. O verdadeiro ironia dessa história toda é que, em sua busca desenfreada por silenciar a verdade e eliminar as ameaças que surgem contra o seu domínio, o ministro acaba por fortalecer, sem querer, a narrativa de perseguição política. Cada movimento, cada tentativa de calar um opositor se volta contra ele e o expõe ainda mais. A situação é paradoxal. Ao invés de enfraquecer seus adversários, ele só faz amplificar o volume de vozes que o desafiam, tornando-se um símbolo de abuso de poder, em um cenário internacional onde a justiça ainda possui valor e peso. Agora, mais do que nunca, fica evidente que as ações de Moraes não são apenas uma crise interna, mas um escândalo de dimensões globais. O episódio envolvendo Tagliaferro, que inicialmente parecia uma simples tentativa de intimidação, se transformou em um marco na história das relações entre o Brasil e outros países democráticos. A falha do ministro em entender que o mundo mudou e que as normas internacionais não são mais moldadas pelo poder absoluto de um único homem é um reflexo sobre o seu próprio desgaste. Ele está se tornando um exemplo vivo de que quando se ultrapassa os limites da democracia e dos direitos humanos, o preço a ser pago é alto e inescapável. Este é o momento de refletirmos sobre como o Brasil, uma nação com tanto potencial e um povo resiliente, pode se reerguer de um cenário de tamanha desconfiança internacional. O ministro, em sua tentativa de manter um domínio irrestrito sobre o país, está, paradoxalmente, criando um caminho de enfraquecimento para a própria democracia que ele deveria proteger. A lição aqui não é apenas sobre um homem ou um poder, mas sobre a importância de respeitar os direitos, as leis e as instituições que nos tornam um país verdadeiramente democrático. A busca pela verdade é, sem dúvida, o maior desafio que enfrentamos, e a coragem de quem se opõe ao autoritarismo é um farol de esperança para todos nós. Agora é a sua vez de opinar. O que você acha que o Brasil deve aprender com esta série de derrotas diplomáticas? A postura do ministro ao insistir em uma perseguição internacional irá, em algum momento, mudar o rumo da política externa do Brasil? Comente aqui embaixo e compartilhe a sua visão sobre o que está acontecendo no cenário político atual. Se essa análise trouxe mais clareza sobre os bastidores dessa crise, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que também precisam entender as implicações desse jogo de poder. E se você ainda não se inscreveu no canal Força Soberana, inscreva-se agora para continuar acompanhando o desenrolar dos fatos e se manter informado sobre a verdade que muitos tentam esconder.